Nunca, nunca imaginei ver os canadenses assim. Nunca. Esta não era a sociedade canadense. O mundo está mudando. Oi, filho, bom dia. Olha, eu estava vendo um vídeo de avós e netos. Que tristeza, só vi meus netos duas vezes. Filhinho, queremos ver seus filhos, por favor. Organize um passeio pra gente. Por favor, filho, queremos vê-los. Por favor, deixe a gente ver as crianças. Faça um plano para que possamos vê-los. Olha, por favor, filhinho, planeje o que podemos fazer agora que é baixa temporada para que possamos nos ver. Por favor, filho, nos ajude. Queremos ver seus filhos. Sentimos muita falta deles. Eu sinto muita falta deles. Eles estão crescendo e eu já não os vi crescer. Por favor, filhinho, a gente conversa sobre isso. Se cuida. Até logo. Oi, papai. Bom dia. Me desculpe. Ela roubou os passaportes. Não posso tirá-los do país e ainda não posso te trazer aqui para o Canadá legalmente. Me desculpe. Para o novo país, para onde vou gravar vídeos, preciso estar em muito boa forma. Preciso melhorar muito minha condição física, porque vou ter que correr. E o mais provável é que eu tenha que me defender. É muito provável que eu seja agredido pelo tipo de vídeos que vou fazer, pelas circunstâncias. Vocês vão ver e aguardem. Mas para gravar vídeos nesses lugares é preciso se preparar. Agora, quando não estou com as crianças, treino, faço cardio e resistência 2 vezes ao dia, manhã e tarde. Senão, vou acabar fazendo esses vídeos e ao invés de criar bons documentários, só vou passar vergonha. Então é dar o melhor de si. Vamos começar a aquecer com algumas voltas, parceiro. Nessas escadas com 260 degraus. Ou seja, se eu der umas 10 voltas, já seriam 2.600. Mas agora eu não consigo dar 10 voltas. Não consigo. Estou com uma barrigona. Depois de estar na China, quem não volta com uma barrigona é porque não foi para a China. Então tenho que começar a queimar de novo aqui. A meta é dar 30 voltas. Mas agora se eu fizer 5 sem ficar exausto, já é lucro. Vocês veem como agora está na moda viajar pelas redes, por todo lado? É como uma cultura que o mundo inteiro está adotando. Viajar. Já não quero festa de 15 anos, quero uma viagem. Não quero casamento, quero uma viagem. Agora ninguém quer mais nada, nem universidade, só querem viajar. Aqui vai uma má notícia, na verdade nem tão ruim, só para você considerar. Para poder viajar bem e realmente aproveitar, você precisa estar em forma. Existem muitos lugares aos quais você só chega caminhando. Para chegar às vistas, que realmente valem a pena, você precisa estar em forma. Está planejando uma viagenzinha? Nadar, correr, caminhar ou escalar? Nunca é uma má ideia treinar um pouco, ficar em forma para aproveitar muito mais as férias. Na última vez que fui à China, vi muitos lugares acessíveis apenas a pé. Para usar o elevador ou as escadas rolantes, é preciso enfrentar uma longa fila. É muito mais rápido e mais divertido se você subir caminhando. E mesmo que você não esteja planejando viajar, o mundo, a vida, as tarefas diárias são mais prazerosas se você estiver em forma. Isso prolonga sua vida e melhora sua qualidade de vida. Olhem esta foto. Vejam, ela diz mais do que 1000 palavras. Aqui estão as estrelas de cinema que já conhecemos, e aqui os comediantes mexicanos que também já conhecemos. Quase a mesma idade, hábitos diferentes. Quando acabo de chegar de uma viagem, não tenho nada na geladeira. Não posso deixar nada porque estragaria enquanto estou fora. Tem que ficar vazia, então eu preparo uma refeição e congelo. E essa comida que deixo congelada no dia antes de viajar é a primeira que como no dia em que volto. Eu odeio depender dos supermercados e das cadeias de abastecimento para a minha comida. Eu preciso de uma casa autossustentável, com hortas e aquicultura, para cultivar minha própria comida. A independência alimentar é a urgência que mais tenho agora. Mas, enquanto isso, vamos ao supermercado.
Os canadenses finalmente sabem como é comprar comida cara, trabalhar e não ter dinheiro suficiente para tudo o que querem comprar. A comida ultimamente aumentou muito de preço aqui no Canadá. Devido ao seu clima, o Canadá depende muito das importações de alimentos, frutas, verduras e grãos. A maioria simplesmente não pode ser cultivada aqui. É um país ártico, estamos praticamente embaixo do Polo Norte. Mas eles tinham uma moeda forte, economia estável e grande poder de compra. Para os canadenses, isso não afetava muito. A comida não era cara e, com trabalho integral, dava para viver bem. O mundo entrou em crise depois do coronavírus e isso está afetando todos nós, inclusive os canadenses. Agora eles já sabem como é ter que olhar o preço de cada coisa que compram. Ir enchendo o carrinho com cuidado, porque você não sabe de quanto vai ser a conta. E ainda tem outras coisas básicas para comprar. Essa é a história da nossa vida, de todos os latino-americanos. Mas agora os canadenses também entraram nela. Bem-vindos ao clube! E os americanos também. Esse aumento no preço dos alimentos antes era só nosso. Sejam bem-vindos à família latina, Canadá e Estados Unidos. Por que tudo está tão caro? Vejam só. 4 empresas controlam até 85% do mercado de carnes. 4 companhias aéreas controlam 80% das viagens aéreas. 3 empresas controlam 92% do mercado de bebidas e 3 controlam 73% do mercado de cereais. E por que será que não ouvimos falar disso? Porque não está nas notícias. Porque 6 empresas controlam 90% das notícias. Isso inclui a Televisa, a Televisão Azteca e todas que fazem alianças com Telemundo e Univision. Quando você reclama, eles censuram porque 3 empresas controlam 99% das redes sociais. Nunca considero garantida a bênção de ter a geladeira cheia. Ali, naquele prédio, na Assembleia Legislativa de Alberta, está agora a governadora de Alberta, Danielle Smith, fazendo um discurso. Eles vão decidir se vão obrigar os professores a trabalhar. E aqui temos 55 mil professores de toda a Alberta esperando para ouvir a decisão. Sim, no Canadá também existem greves de professores. Aqui, também no primeiro mundo. Só que aqui elas são resolvidas mais rápido. Não são violentas, não há distúrbios. E uma vez que a legislatura decide, os professores voltam ao trabalho. Vamos fofocar, ver o que tem e se posso levar boas notícias para as crianças. Meus filhos sentem falta de ir à escola e dos amiguinhos. Eles pedem, me leva para visitá-los. Vou tentar levar alguma boa notícia. Ficarei aqui ouvindo. Vamos ver se volto para casa com a boa notícia de que as aulas vão voltar. Essa greve iniciou em outubro de 2025. Mais de 50 mil professores pararam de trabalhar. Foi a maior interrupção na história de Alberta, afetando mais de 740 mil estudantes, incluindo meus filhos em casa. Então, o governo desta senhora conservadora disse, não, voltem ao trabalho. E os professores responderam, não, temos direito de negociar. E novamente a governadora disse, não, sua greve está afetando as famílias e os estudantes. E ela introduziu uma lei para obrigá-los a trabalhar e os professores disseram, não, temos direito de apresentar nossas reivindicações. As reivindicações deles eram razoáveis. Eles pediam apenas um aumento salarial de 12% nos próximos 4 anos e que o número de alunos por sala fosse menor. E a governadora disse, não, e quem não fosse trabalhar seria multado em $500 por dia e $500 mil por dia para o sindicato. É o que ocorre agora. Se os professores ouvirem isso, queremos o que os alunos precisam. E a maioria de Alberta está do lado dos professores. Ouviram? Ouviram o que ele disse? Digo, agora são os professores que estão perdendo o seu direito de protestar e de negociar condições de trabalho. Mas se não lutarmos agora pelos professores, depois serão todos os sindicatos, todos os trabalhadores. O conceito é claro. Primeiro começam com um grupo e você não apoia, mas depois o próximo será você.
Isso também vemos no Canadá. A família é a base da sociedade e os pais, seu alicerce. As crianças precisam de um pai e uma mãe que lhes deem um bom exemplo, amor, cuidado e bons valores. Isso se soma aos tios, irmãos e à comunidade. Professores são peça fundamental dessa comunidade. Eles são a segunda pessoa mais importante do dia após os pais. Há até crianças que passam mais tempo com os professores do que com os pais. Quando os pais trabalham ou viajam, como é o meu caso horrível, há vezes em que meus filhos passam mais tempo com um professor do que comigo. Não é por falta de vontade. Aconteceu o mesmo comigo. Meus pais trabalhavam tanto que havia dias em que eu passava a mesma quantidade de tempo, ou mais tempo com o professor do que com meus próprios pais. Felizmente, tive ótimos professores em Chiapas, bondosos, pacientes, pessoas de grande coração que gostavam muito da gente e com uma verdadeira vocação para a má educação. Eles estavam lá porque se importavam em plantar essa semente de educação cívica na nova geração. Hoje em dia, aos meus 40 anos, ainda penso em algumas frases que meus professores disseram. Frases que tiveram um impacto tão forte na minha vida que ainda me lembro deles. Não me lembro da aula nem do que aprendi, de jeito nenhum. Eu me lembro do exemplo que me davam de como eram boas pessoas. Das frases que diziam quando nos faziam rir, quando nos repreendiam, quando nos davam ânimo, quando queriam que fôssemos pessoas de bem. Os professores estão entre os setores mais desprezados e pior remunerados que existem na nossa sociedade. Não é aceitável que pessoas com grande influência sobre nossos filhos e o futuro da sociedade precisam lutar por salário justo, mesmo no primeiro mundo. Um exemplo do que acontece dentro de um prédio. As decisões que alguns poucos tomam no parlamento afetam milhares de pessoas. E eles os veem apenas como um número de eleitores. O número da população no seu distrito. Mas cada um é uma pessoa com uma história. Canadense? Bem, então já é seguro assumir que não houve resolução. Então volto para casa para dar más notícias às crianças, que ainda não vão ver seus amiguinhos na escola. Te conto no caminho o que vi hoje. Te conto no caminho o que vi. O que vi? Aqui. Ainda não tive tempo de consertar esta janela. Tive que quebrar a janela para abrir o carro, uma vez que ele apagou por causa do frio. Sempre que ligo para a agência para marcar consulta, dizem para ir em uma semana, mas preciso viajar e não posso. E as crianças já estão tremendo de frio dentro do carro. Estou com frio. Eu coloquei esse remendo com papelão. Mas como o inverno já está chegando, então o que posso dizer? Um pouco de frio para as crianças, para lembrá-las de que a vida é difícil, que nada é de graça. Se você não trabalhar pelas suas coisas, nada vai cair do céu para você. Quando eu puder, eu conserto porque comprar um novo, agora nem sonhando. Já sabem quem vai dizer, ai, ele é milionário, tem milhões, que me dê tudo para mim. Melhor a gente colocar o remendinho. E quando eu tiver tempo, eu conserto direitinho. Vamos ver se este mês eu tenho tempo. Beleza, já guarda isso. Pois é, agora sim as crianças vão me perdoar. Um pouquinho apertados. Bom, eu tenho uma caminhonete, mas vocês já sabem quem levou as chaves. Então olha, apertadinhos. Um pouco de frio, dificuldade e desconforto. Isso não prejudica as crianças. Ajuda elas a manterem os pés no chão, a serem humildes, a manterem seus objetivos firmes, a valorizar o que têm e a não esquecer de onde vieram. Trouxe ela para a festa da amiga, mas não achamos o local. Está vazio. Kelly Granger? Essa é sua amiga Kelly Granger? Não, deixa eu ver, ali. Não? Bom, ela não está aqui. Acontece que foi ontem. Confundi a data.
Com tanta coisa na cabeça, não percebi. Era ontem. A festa era dentro desse parque que tem trampolins e brinquedos. Eu não esqueci. Confundi a data. Achei que era hoje, mas era ontem. Reservei o dia de hoje para trazê-los e acontece que era ontem. Ontem eu fui fazer o que deveria ter feito hoje, segundo eu, para abrir espaço e trazê-los. E olha só, mas tudo bem, as crianças se divertem em qualquer lugar. Agora vamos ver se eles fazem amizade com as outras crianças de lá. E daqui? Digo honestamente para a menina. Desculpa, eu esqueci. Não vou mentir, nem tenho vergonha de admitir. O estresse e uma vida agitada não são motivo de vergonha, mas é preciso reconhecer o erro que cometi e pedir desculpas. Eu sou da opinião de que se uma criança tem idade suficiente para te fazer uma pergunta, ela também tem idade suficiente para receber uma resposta. Você deve isso a ela. Nessa idade, ele já entende como a vida adulta é exigente. Porque veja, você só vai ter um recém-nascido por 28 dias, um bebê por 2 anos e vai ter 20 oportunidades para brincar de ratinho ou fada dos dentes, em inglês, Tooth Fairy. Vestir-se de Papai Noel só interessa até uns 15 natais, depois perdem o interesse. 1 ou 2 formaturas, 13 primeiros dias de aula, você vai ter uma criança por 12 anos e apenas uma oportunidade para ensiná-la a ser uma boa pessoa. E aqui eu tenho que ser honesto, eu me confundi, não prestei atenção, não reparei e por minha culpa ela perdeu a festa da amiguinha dela. Mas ela não está brava comigo nem está reclamando. Os dias parecem longos, mas os anos são curtos. Estamos decidindo aonde querem ir comer depois daqui, já que perdemos a festa. Na festa iam servir bolo e pizza, mas como já perdemos, estamos decidindo se querem tacos, sanduíches, empanadas, chilaquiles. O que vocês querem? Aqui eu preparei meu petisco de espinafre, mas já levaram embora. Enquanto assistimos à luta, a análise da luta entre Zarbon e Vegeta. O que mais eu posso pedir da vida? Ele tirou de mim. Ele tirou da minha boca a última que eu ia provar. E agora, num dilema de pai. É minha responsabilidade como pai deixar que ele fique acordado até tarde? Já está na hora de dormir, mas ele está aprendendo edição para começar seu canal no YouTube. Obrigado. Ou seja, ele está em um processo de aprendizado. Então eu deixo ele aprender, que continue. Ele está se esforçando muito para começar o canal de streaming dele. Ou eu mando ele dormir. Em meia hora você vai dormir, tá bom? Meia hora. Mais uma que não quer dormir, vá dormir. Já vai dormir. Boa noite, até amanhã. O exercício não resolve seus problemas, mas te ajuda muito a se manter positivo enquanto você os enfrenta. Aqui eles colocam para você, para contar suas voltas. Volta 0 para cima, aquecimento número 1, vamos, vai lá. Número 2, bom trabalho, excelente trabalho, continue assim. Você continua se esforçando? Impressionante, fantástico, incrível, extraordinário. Fera, como no modo fera, campeão, o melhor de todos os tempos, o maior de todos e aquele que está acima de todos. Aquele acima de todos, 12 voltas. É assim que são meus dias quando não viajo. Na verdade, estou tentando encontrar esse equilíbrio entre deixar uma marca na minha comunidade e causar um impacto positivo. Quando eu não estiver mais neste mundo e ao mesmo tempo ser o pai que toda criança precisa. Eu tive um pai excelente, que também se ausentava por causa do trabalho, mas me deixou muitos exemplos e quero retribuir essa dívida que tenho com ele, com as crianças. Mas ao mesmo tempo, entendo o grande impacto que as redes sociais têm, seja negativo ou positivo,
e quero ter minha pequena contribuição para o lado positivo. Informação, educação ou uma opinião. Simplesmente mostrar que tenho empatia por todos os seres humanos. Imigrantes, pais, pessoas que terminam um relacionamento. Qualquer tipo de pessoa que esteja passando por um momento difícil ou qualquer ser que seja muito sensível. Quero deixar essa marca. Estou tentando e dando o meu melhor. E eu acho que posso fazer as duas coisas. Ser um bom pai presente, que dê um bom exemplo e ao mesmo tempo dar esse exemplo de perseverança. Siga seus sonhos e use sua inteligência para deixar o melhor eco possível na história. Que a coragem te acompanhe. Até a próxima!